Oi pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez para continuarmos as nossas aulas de biologia. Bom, nós já tínhamos aulas anteriores falando sobre vegetais de pequeno porte, vegetais de grande porte, e a aula de hoje vai ser sobre estruturas vegetais. Tem bastante informação, então pega o caderno, pega a apostila e vamos seguir, beleza? Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder começar. Bom, as estruturas vegetais elas são aquilo que estuda as folhas, as flores, o caule, a raiz, o tipo de cada uma delas, a fisiologia, o funcionamento de cada uma delas, né? Então, por isso que acaba tendo uma grande quantidade de informação, né? Vai ter ainda, claro, outros capítulos que vão falar sobre fundamental sobre histologia vegetal, que também é importante para você poder entender um pouquinho melhor as estruturas vegetais. Também vai ter um capítulo sobre fisiologia vegetal, onde vai falar principalmente sobre o processo de fotossíntese, tá? Então vamos começar aqui com as estruturas vegetais, beleza? Bom, das estruturas, assim, quando você pergunta de estrutura para alguém, fala aí uma estrutura, alguma coisa que tenha no vegetal. A primeira coisa que a pessoa vai lembrar é a folha, né? Porque é o que é mais visível. Mas, obviamente, tem que se lembrar também das raízes. As raízes, elas são órgãos fundamentais, obviamente, assim como todos os outros órgãos. Para quê? Para sustentação, para absorver nutrientes, entre outras funções. Olha só, aqui nós temos uma imagem e essa imagem mostra como que é a raiz, de uma forma geral, tá? Você está vendo aqui que de baixo para cima nós temos essa estrutura aqui chamada de coifa. Essa coifa é uma estrutura formada por um tecido da qual ele consegue proteger a ponta da raiz contra impacto. Então, por isso que você vê às vezes uma planta que acaba crescendo no meio de uma calçada onde só tinha pedra, porque a coifa ela consegue perfurando, fazendo seus caminhos até encontrar os nutrientes que estão no solo, tá? Então seria essa proteção. Aí nós temos aqui uma região chamada de zona meristemática, tá vendo? O que seria meristemática? A gente vai ver daqui a pouquinho quando a gente falar de caule. Toda vez que você ouvir falar de tecido meristemático, é um tecido que ele está realizando ele está realizando a mitose, tá? Ou seja, ele está produzindo novas células. Então, se aumenta o número de células, faz o quê? Cresce também. Então, essa zona meristemática que nós temos aqui é uma região da qual ela vai crescendo o número das suas células, aumentando o número de células, fazendo com que a raiz fique maior, tá? Então essa zona meristemática aqui. Aí nós temos a zona pilífera, que é onde nós temos os pelos absortivos, que vai absorver ali água e sais minerais. E tem também a zona suberosa. Essa zona suberosa seria onde você tem as ramificações daqueles galhos que acabam saindo para extremidades, raízes secundárias, terciárias e por aí vai. E a última aqui seria a zona de distensão. A zona de distensão, ela faz com que a célula fique maior em tamanho, tá? Ela não está produzindo novas células, ela só está ficando maior em tamanho, tá bom? Bom, aqui nós temos alguns tipos de raízes. Raízes subterrâneas, como é o caso da raiz axial ou pivotante, tá? Que ela tem uma raiz maior assim, direta para baixo. Tem a raiz ramificada, tem a raiz fasciculada, também conhecida, alguns chamam de cabeleira, tá? Que é como é a raiz da grama, por exemplo. E as raízes tuberosas, essas eu acho que são muito conhecidas, principalmente hoje quando você vê programas de culinária, eles vão falar de tubérculos. Então essas raízes que são tuberosas são aquelas que têm grande armazenamento de amido. Então elas acabam tendo, elas ficam mais largas, mais grossas. Então como acontece com a mandioca, por exemplo, e a cenoura. Então são raízes que são tuberosas, que acabam tendo aquele tubérculo ali de armazenamento de amido. Temos outras raízes aéreas, como aqui a grampiforme, a respiratória, a suporte, a sugadora e a tabular. Só uma coisa sobre a sugadora, tá? Muitas vezes os alunos ficam com dúvida assim, professor, mas vem cá, as orquídeas, elas são raízes sugadoras? Porque as orquídeas vivem em cima de outras árvores. Não. As orquídeas, elas são epífitas, tá?
tá? Elas só usam ali a planta para poder morar, elas não absorvem nada ali. As raízes sugadoras, elas têm raízes bem pequenininhas que acabam penetrando no caule hospedeiro e acabam tirando a seiva ali, os seus nutrientes, tá bom? Então é diferente. Bom, sobre o caule. Bom, o caule é o que dá a sustentação aqui para a planta, né? Tem ali as folhas e os galhos, então essa sustentação é necessária. Alguns caules, eles podem realizar fotossíntese, então se você vê que o caule ele tá verde, você sabe que ele realiza a fotossíntese, tá? Mas o que a gente tem de mais importante aqui para poder saber? Você tá vendo aqui na nossa imagem, nós temos aqui os tecidos meristemáticos, não temos? Então, o meristemático, eu disse para vocês, são aqueles tecidos que vão aumentar o número deles. Então, eles vão produzir o quê? Células, tá? Então, vai fazer o crescimento. Então, é importante você lembrar que nós temos dois tipos de tecido meristemáticos, tá? O tecido meristemático primário e o tecido meristemático secundário. O tecido meristemático primário é aquele tecido que vai fazer o crescimento da planta na vertical, em altura. E o meristema secundário é aquele que vai fazer o crescimento em largura, tá? Então a planta ela vai crescer tanto para o alto quanto também para a largura. Você vê, por exemplo, quando você vai numa loja de alguns produtos orientais, às vezes você acaba encontrando alguns lugares que vendem bonsai. Bonsai significa planta na bandeja. E aí você vê plantas lá de muitos anos, que eram para ter 20 metros de altura quase, e elas estão lá com poucos centímetros. O que acontece com o bonsai? O bonsai, ele é podado, as folhas, os ramos, a parte apical. Para quê? Para com que os hormônios da planta, que faz o crescimento, se distribuem mais para a lateral. Então você percebe que ele vai crescendo lateralmente, a copa da árvore fica crescendo lateralmente, o caule vai ficando mais grosso. Por quê? Porque eles induzem a mitose mais na largura, para o meristema secundário funcionar mais, tá? Seguindo aqui então, ó, só olhando aqui, deixa eu mostrar aqui o cursor para vocês, ó. Então nós temos aqui, ó, a gema apical, que é essa região da altura, tá bom? Então ela é aquilo que faz o crescimento em vertical. E aqui nós temos os ramos crescendo nas gemas axilares. O que seriam essas gemas aqui? Essas gemas que fazem o tecido da folha crescer, tá? Então são essas gemas aqui que fazem o processo de mitose aqui também, tá bom? Bom, aqui nós temos alguns tipos de caule, tá? O mais conhecido de todos eles é o tronco, né? Tem gente que tem o costume de botar nome de tronco em tudo. Pega, isso aqui é o tronco da árvore, o tronco disso, o tronco daqui. Não, tronco é um tipo de caule, tá? Por exemplo, tem o caule do tipo colmo, que ele é encontrado na cana-de-açúcar e no bambu. Então ele não é um caule, não é um tronco, né? Ah, vou pegar o tronco do bambu. Não, é o caule do tipo colmo. Aí tem o caule do tipo haste, tem o caule do tipo estipe. O estipe é o da palmeira. Então você tem o caule ereto e as folhas só lá em cima dele. Então é um caule do tipo estipe, tá? Não é tronco, tá? É um estipe. Aí tem o estolho, como é o caso do morango, e tem também o cladódio. O cladódio é aquele dos cactos, que tem grande armazenamento de água, tá? Aqui, alguns caules subterrâneos, nós temos 3 aqui, que é o rizoma, que é o caule da bananeira. Mas peraí, o caule da bananeira é subterrâneo? Mas eu já peguei nele, já vi ali ele verdinho e tal. Não. O caule da bananeira é do tipo rizoma, ele fica debaixo da terra. Aquilo verdinho, bem cilíndrico que você toca ali, seria folhas. Tá? Então ali você tem folhas, naquela parte maior que sai ali também são folhas, tá? E a banana ali que é um fruto partenocárpico, mas o caule é realmente debaixo da terra, tá bom? Outra que nós temos aqui seria os tubérculos, tá? Os caules tubérculos é o caso da batata inglesa. A batata doce, ela é uma raiz tuberosa, tá? E a batata inglesa, aquela das fritas, da French fries, né? Ela é um caule do tipo tubérculo, então é um caule, tá? E o último aqui seria o caule do tipo bulbo,
que são essas que têm um conjunto de camadas, como acontece com o alho, acontece também com a cebola, tá? Bom, então nós vimos bastante coisa hoje a respeito da raiz e também do caule, tá? Na próxima aula nós vamos começar a falar sobre as folhas, tá bom? Vamos falar das folhas, das flores e também dos frutos, beleza? Pessoal, até mais. Ótimo estudo para vocês. Tchau, tchau.